Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, que fala sobre Noé. Diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera por toda a humanidade, havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a estes seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra, e você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide-a em compartimentos e a revista de piche por dentro e por fora. Faça 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça com um teto, um vão de 45 centímetros entre o teto e a arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo da terra toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há nela perecerá, mas com vocês estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Às vezes a gente ora por recursos, mas não tem ideias, não tem revelação. Às vezes a igreja ora de uma forma errada. Porque se você tem uma revelação de Deus, quem vai te dar os recursos? Porque Deus não vai dever nada a ninguém, Deus não vai dever nada para os projetos que Ele tem. Então, algumas coisas que a gente observa na vida de Noé, a primeira deles era a integridade de Noé. Porque se você não tem uma postura, como você vai poder projetar algo e querer que Deus coloque sua mão sobre isso? Então, o primeiro diferencial de Noé era a postura que ele tinha diante de Deus. Se nós não tivermos uma postura, uma vida, e não estou falando em vida sem pecado, porque a palavra diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Eu estou falando uma vida que você tem um caminhar diário com Deus. Sem isso, você nunca vai ter uma postura que atraia os olhos de Deus. Se você vê projetos que foram bem-sucedidos na Bíblia, pessoas que foram bem-sucedidas, todas elas tinham uma vida com Deus. Davi falhou, errou, mas era um homem segundo o coração de Deus. Abraão vivia numa terra idólatra, mas tinha uma postura diferente. O que Deus faz? Deus o leva a um grande projeto. E tantos homens e mulheres de Deus que tinham uma vida com Deus. Então, a primeira coisa é a integridade de Noé. Segunda coisa, ouvir a Deus. O Edson Rebustini pregou na minha ordenação e ele falou uma coisa engraçada. Ele falou que tem gente que é hiperativa na igreja, faz tudo dentro da igreja, só tem um problema. Deus está lá de cima olhando assim. Por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Eu não pedi para ela fazer isso. A Bíblia diz o quê? Melhor é obedecer do que sacrificar. Faça só aquilo que Deus mandou. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas que quando chega a hora de executar aquele projeto que Deus nos chamou a fazer, dá tudo errado, porque você não tem mais forças. Talvez você esteja frustrado pelos fracassos que você teve no passado e quando você vai agir e fazer algo, dá tudo errado. Tem uma frase nos Estados Unidos interessantíssima, que eu vi agora, ela foi traduzida, que ela diz assim: Noé ouviu a Deus, mas até chover ele parecia um perfeito idiota. Hoje a gente está aqui chovendo, você sabe o que é a chuva, só que diz a palavra de Deus que nunca havia
chovido. Nunca existia, a teologia diz que existia uma grande camada que envolvia a terra, como se fosse uma grande estufa. Por isso que você vê as pessoas vivendo 900 anos, 700 anos, porque a terra, a climatização que ela tinha, fazia que existisse uma grande longevidade. E durante 120 anos, Noé constrói sem que uma gota sequer de água caia. Alguém viu aquele filme chamado Noé? Eu fui ver ele lá no cinema, na Universal Studios, que ele tem uma tela, eu acho que são uns 60 metros. Eu queria ver a grandiosidade da arca. E atrás de mim tinha uma mulher desviada. E ela falava assim, Deus é Deus. E ela chorava, porque ela começava a ver aquela arca tomar forma. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava, e ela chorava, porque ela via um projeto de Deus sendo executado. Quando você ouve a Deus, você sabe o ponto final do teu projeto. Você sabe aonde você tem que chegar. Você sabe o que você tem que fazer. Então, meu irmão, minha irmã, projete aquilo que Deus colocou no teu coração. Lá nos Estados Unidos, tive uma reunião com a Brasil Radio, que é a retransmissora do Grupo Bandeirantes, e nos últimos 4 anos chegaram 35 mil brasileiros para morar lá. Aí tem o grupo de brasileiros, a pessoa está assim, cheguei com mulher, grávida, 3 bebês, com $800, preciso trabalhar desesperadamente. Deus falou? Claro que não. Mas as pessoas querem fazer as coisas na sua carne, no seu braço. Porque quando nós ouvimos a Deus, Deus não vai nos deixar sobre vergonha. Nós temos que ter essa sensibilidade. Sem essa sensibilidade, seus projetos não importam. Outro ponto é ter um projeto. Senhor, me abençoa, Senhor, abre as portas, mas para quê? Às vezes nós temos que entender que ter um projeto é um ponto principal para poder realmente fazer algo relevante. Então, meu irmão, minha irmã, você quer realizar algo? Tenha um projeto. É básico. É básico. Nos Estados Unidos, quando você entra para uma entrevista de emprego, a pessoa olha para você e fala assim, aonde você se vê nessa empresa daqui a 10 anos? Mas se você não tem um foco, não tem um projeto, jovens que estão aqui, qual o teu projeto de vida? Se você não tem um projeto, você não pode dar start em nada na sua vida. Vou abrir uma empresa, ok. O que você precisa? Um bom local. Você vê aquele Marcos Lemones, num sócio? Alguém já viu? Aqui se chama o sócio, né? A mulher escolheu um ponto para uma loja. A loja é linda. Aí ele vai ali na frente da loja e fala assim, você está percebendo alguma coisa aqui, algum problema? Lá, não, olha que rua bonita. Olha, nossa, olha a vista dessa loja. Ele fala assim, mas é uma loja, né? Ela, claro, uma loja. Ele falou, e cadê as pessoas que vão comprar? Não tinha ninguém na rua, ninguém. Ele falou, quem vai comprar nessa loja? Não tem ninguém na rua. Então, se você não tem um projeto, se você não tem os steps, se você não tem os passos, o que você vai fazer? Eu lembro em 2009, Deus falou no meu coração para começar a projetar algo nos Estados Unidos. Aí tirei meu visto, né? Liguei para um diretor de ministério americano, falei, eu estou pensando em passar alguns dias, por isso, ele pode vir. Me levou, olhei, analisei, falei, cara, a única palavra que sabia em inglês era yes. Falei, eu preciso começar a dar uma
melhorada. Olhei as cidades que eu tinha, mas aí eu fui ouvir a Deus. Tudo pronto para morar em Miami, em Weston, numa cidade, um bairro que cresceu depois de um furacão que destruiu um bairro chamado Homestead. Então eles fizeram a rua com 7 camadas de drenagem. Pode vir outro furacão que a princípio não alaga. Dei o cheque para comprar a casa, e aí eu voltei para o Brasil, a pessoa falou, o cheque não foi pago, vocês brasileiros são isso. Eu falei, calma. Aí printei o extrato da conta, falei, quanto é a casa? Ele, X. Quanto tem na casa? Ele falou, mais. Falei, agora eu vou ligar para o banco. Aí o banco falou, você nunca passou um cheque tão alto, então nós não pagamos o cheque. Falei, amém. Nesse meio tempo, uma pessoa me liga e fala assim, eu tenho um apartamento em Orlando, você lembra de mim? Eu vi a pessoa uma vez. Ele tinha 5 apartamentos em Orlando, ele falou assim, eu tenho um apartamento em Orlando, te vendo como você puder pagar, aceito carro, vale transporte, dentadura, ticket de refeição, o que você tiver. Falei, amém, a resposta de Deus. Porque eu dei um passo sem ouvir a Deus. Porque nós, homens e mulheres de Deus, temos também erros e Deus pode até, por misericórdia, corrigir no caminho. Comprei o apartamento sem olhar. Fui lá, era mais do que eu esperava. Porque quando você tem um projeto e você está ouvindo a Deus e tem sensibilidade, você vai chegar a algum lugar. Quarto ponto, foco. É muito bom ter um projeto, é muito bom ouvir a Deus, mas você tem que entender que na sua caminhada, se você não tiver foco, você não vai chegar a lugar algum. E o que é foco? É mais do que ajustar ali a lente da câmera para ficar bem legal. Foco é entender que percalços virão pelo caminho, obstáculos virão pelo caminho, adversidades virão, mas que você precisa perseverar. É você focar em algo, esquecer tudo ao teu redor e persistir ao alvo que Deus tem te chamado. Sem esse foco, de nada adianta. Se você não tem foco, você fica disperso por as palavras ao teu redor. Se você não tem foco, você despreza os conselhos que muitas vezes vão te ajudar a chegar aonde você tem que chegar. Quem já viu o filme do Facebook? Acho que aqui chama alguma rede social, né? Se você não olhar aquilo ali e entender, tudo começa com uma equação no vidro do dormitório deles em Harvard. Pelo caminho, eles perdem dinheiro, eles fracassam, eles têm que vender parte da empresa, as sociedades são desfeitas, traições acontecem, mas ali, com todos os erros, Zuckerberg mantém o foco e hoje ele tem uma empresa que vale 55 bilhões de dólares, só o Facebook. Aí eu fui dar uma palestra em Atlanta, falar sobre o WhatsApp para um ministério americano, porque lá eles não usam, porque o SMS lá forma grupos, é o iMessage do iPhone, você faz tudo que o WhatsApp faz, só que regional, e o WhatsApp se tornou mundial. E eles têm um projeto na Índia para cerca de 200 milhões de pessoas que eles não... Quando você tem foco, você vai perseverar. Se você não tem foco, eu quero te dizer que o teu projeto era só um sonho de uma noite de verão. Você já viu gente sem foco? Faculdade. O cara começou em medicina, né, pastor Marcos? Daqui a 6 meses está voltando, você está fazendo o quê? Humanas. Daqui a 6 meses está em quê? Direito. Porque não há um foco, não há um direcionamento, não há uma noção exata. E quando você começa, a pior coisa na tua trajetória é quando você começa a se frustrar.
Quando você começa a se frustrar, é um passo gigantesco que você dá para trás e recomeçar é muito difícil. Ainda mais hoje, olha, eu olho a minha vida e assim, eu sou muito obstinado. Porque eu não tive apoio de ninguém. E eu digo que às vezes, assim, eu vi uma pregação do T.D. Jakes, e o T.D. Jakes fala sobre a águia e o ninho. Vocês já viram essa pregação? Eu acho que em português o nome, alguém botou as legendas, saia do seu ninho. No começo da águia, o filhotinho, o ninho é todo confortável, uma coisa boazinha. Aí o T.D. Jakes é uma figura, ele fica assim, mamãe, dá comidinha, aí ele vem dar na boca. Só que chega a uma parte do desenvolvimento da águia, tu sabe o que a águia faz com o filhote? Ela começa a inverter as pontas do ninho, para começar a espetar. E já começa a diminuir a comida. Daqui a pouco a águia tem que voar. Eu costumo dizer que proteção demais aleja pessoas. Você lembra de Mefibosete? Quem lembra de Mefibosete? A ama quis correr com ele no colo, o que aconteceu? Ela deixou ele cair, ele quebrou as pernas, ficou aleijado. Tem gente assim, mães, pais, não protejam demais os seus filhos. Não sejam igual a alguns também, que são uma bênção, né? Mas proteção demais pode alejar pessoas, pode torná-las pessoas acomodadas. Quando você tem um foco, você persiste, que é o quinto ponto, você tem que ter uma determinação total. Tudo na minha vida, assim, e quando eu comecei a sair da feira para trabalhar com televisão, as pessoas falavam, cara, você não vai dar certo, você nunca trabalhou com isso. Eu falei assim, eu ouvi a Deus, eu sei que Ele tem um projeto e eu vou focar. Foi fácil? Não. Quando eu projetei ir para os Estados Unidos, tu falou, cara, você é a maior carteira de contratos da televisão. Para que você vai? Eu falei, porque eu tenho um projeto, eu sei que Deus tem me chamado e eu vou persistir. Se você não focar e não persistir, você desanima. E aí outro ponto é, muitas vezes você não pode ouvir as pessoas ao teu redor. Você imagina a vida de Noé, o quanto as pessoas deveriam debochar dele todo dia. 120 anos. Às vezes a gente prega para um parente alguns anos, e aí qual é a nossa oração? Entreguei na mão de Deus. Porque você já, na sua voz interior, a sua voz ao redor, as pessoas falam que não tem jeito, não vai dar jeito. E aí, a maior parte das desistências que eu tenho visto na vida são pessoas que ouviram outras pessoas ao seu redor. Deus tem algo melhor para você, e é sempre muito espiritual, né? Então, meu irmão, minha irmã, seja seletivo. Esses dias eu estava com uma pessoa que camelô comigo na feira. Olha, a pessoa era infinitamente mais inteligente, competente, fazia curso de turismo, já falava no outro idioma, mas até hoje ele continua sendo camelô. Porque os pais falavam assim, você está aqui bem, você vai arriscar numa coisa nova, você vai tentar algo novo. E ele foi ficando ali, hoje ele tem 57 anos. E está ali. Porque quando nós ouvimos muito as pessoas, nós passamos a viver a vida delas e não as nossas. Porque
Se você vai num cemitério, você vai ver ali um monte de sonhos enterrados, projetos abortados, porque as pessoas ouviram outras pessoas, porque as pessoas não tiveram foco, porque as pessoas não persistiram, porque as pessoas não ouviram a Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha foco, persevere, ouça mais a voz de Deus no teu interior, determine-se ao que você quer alcançar. E o último ponto é perseverar contra o tempo. Outro dia nos Estados Unidos, naquele Shark Tank, um cara chegou com um projeto muito bom. E aí ele propôs uma parceria, vamos dizer, não lembro o valor exato, se eram 200, 300 mil dólares. E aí no final ele falou assim, se você entrar, Mark Cuban, eu te dou de graça 20%. E ele olhou e falou assim, o grande problema é que dinheiro para mim eu ganho a todo instante. Mas tempo eu não posso recuperar. O tempo é o commodity mais valioso que você tem. Só que ao mesmo tempo que você não consegue recuperar, ele também é o teu maior adversário na realização dos teus projetos, dos teus sonhos, dos teus anseios. Por quê? O tempo é a linha que Deus traça entre você e o teu alvo final. E quantas pessoas você viu ficarem pelo caminho por causa do tempo? Nós queremos tudo para ontem. Outro dia eu falei com o meu assessor, eu brinco que ele é o assessor de obras concluídas, porque nos últimos tempos eu tenho que resolver tudo, ele só vai lá pegar o contrato e o cheque e resolver. Falei assim, cara, tira uns dias de semana, vai tomar café com alguns contatos, algumas pessoas. Ele, não tem tempo a perder, eu fico ligando. Eu falei, cara, network, relacionamento, hoje é a maior ferramenta de negócio do mundo. Você já viu um vídeo que tem no YouTube, assim, se chama Como Nascem as Grandes Ideias? Depois você olha esse vídeo. Uma pessoa tinha um pedacinho da ideia, por uma coincidência, ela se conecta com outra, que se conecta com outra, que se conecta com outra, e no final eles desenvolveram um grande projeto, porque através do relacionamento, eles se conectaram. Então, uma grande parte de desenvolver o seu projeto é se relacionar principalmente com gente bem-sucedida. Quando eu não sei se já contei isso aqui, um dia eu estava assim, falei, caramba, Senhor, como alcançar coisas maiores. Aí ele me deu uma visão de um chafariz, assim, muita água vindo de cima, e aí enchendo as bases, né? Aí encher essa base aqui, encher essa aqui, até encher a base primária. Aí ele falou assim, você tem que se colocar debaixo de pessoas que jorram unção, sabedoria, revelação, conhecimento, que você vai ser inundado. Porque se você se conecta com pessoas que vão acrescentar algo, nem que seja ínfimo à tua vida, o teu tempo foi produtivo. Mas se você se conecta com pessoas que não acrescentam em nada, é perda de tempo. Então, meus irmãos, Noé foi íntegro, ouviu a Deus, teve um projeto, focou, persistiu, não ouviu pessoas ao seu redor, perseverou contra o tempo e, por fim, ele teve uma vida de entrega ao seu projeto. Entenda bem, o Mark Gregório, ele sempre falava comigo uma coisa interessante, falou assim, filho, o dono do caixão é que pega no defunto. E na cabeça, hein? Já viu como é que é pesado? Pega ali, ó, tem um projeto, tem um sonho, tem algo na tua vida, você tem que realizar. Não espere as pessoas. Não espere das pessoas. Você tem que focar, você
tem que se posicionar, você tem que agir, você tem que chorar, você tem que clamar, você tem que caminhar, você tem que se conectar. O melhor camelô eu podia não ser, mas eu lutava para ser. O melhor que limpa a igreja eu posso não ser, mas eu vou tentar ser. O melhor motorista de Uber, mesmo parado na lei seca, eu vou tentar ser. O melhor de tudo eu vou tentar ser. Não porque eu queira me exaltar, mas a palavra de Deus me diz que ser fiel sobre o pouco, sobre muito eu te colocarei. Se você não é o melhor em fazer as coisas de Deus, se você não é o melhor em desenvolver coisas para Deus, como você vai desenvolver o melhor na tua vida, nos teus projetos? O grande apanhado da minha vida, que eu tenho visto, é que quando você persevera, tem foco, tem um projeto, ouve a Deus e tem uma vida que busca ser íntegra com Deus, não ouve muitos conselhos ao teu redor e persevera, é que muita coisa boa acontece. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para que as coisas aconteçam na tua vida? Porque quando você tem um foco, um projeto, você vai em algum lugar, você acrescenta ideias, mas a tua ideia, o teu projeto, o teu foco está ali. Se você não tem isso, nada vai adiantar. Então, encerrando, não seja aquela pessoa, no mau jargão, fogo de palha. Seja alguém que realmente veio aqui hoje não para mais um evento, mas que quer ampliar a sua mente, quer ter uma visão ampla, quer ter projetos e saber que eles vão ser concretizados. Porque sem isso, amanhã nós vamos no cemitério e vamos ver mais sonhos e projetos enterrados, que infelizmente podem ser os seus. Então essa é a minha meditação. E eu acho que não existe homem mais interessante do que Noé para se falar sobre isso. Porque não tinha chuva. Imagina construir aquela arca desse tamanho absurdo. 120 anos, meu irmão. Quase a idade do irmão Wagner, né, irmão Wagner? Está pertinho já, né? 120 anos num projeto, meu irmão. Você imaginou isso? 3 meses o cara na igreja, não aconteceu nada, ele, pastor, não dá, não aconteceu nada, 3 meses. Isso que eu estou sendo bonzinho, né? Normalmente é uma semana. 120 anos, 3 gerações se passaram. Mas ele teve foco naquilo que ele sabia que era o certo. Você sabe o que é o certo? Você sabe o que Deus tem para a tua vida? Talvez você entrou aqui cheio de ideias, mas hoje quando você voltar para casa, você vai falar com Deus, Senhor, será que esses realmente são os projetos? Será que é isso realmente que o Senhor quer para mim? Será que essas portas fechadas são porque não é o que o Senhor quer para mim? Ou será que eu tenho ouvido muito as pessoas ao meu redor? Será que eu não tenho foco? Será que eu preciso persistir mais? Comece a colocar questionamentos. Porque de questionamentos talvez você chegue a grandes conclusões. Eu olho lá e eu comecei a empresa com R$3.000. E a gente não vai falar números, né? Mas eu acho que alguma coisa aconteceu, né? Porque a gente tem visto a mão de Deus. R$3.000 no mercado publicitário é um anúncio de 30 segundos na Bandeirante. Aliás, nenhum é R$3.300, ou seja, eu não compraria nenhum break de 30 segundos. Outro dia nós tínhamos uma carta que somava quase R$1.200.000 de crédito na televisão. Então não é recurso, não é quem te indicou. Quem te indicou?
Eu lembro numa reunião que um empresário falou assim, estava uma pessoa trabalhando, ele falou assim, o que você acha? Eu falei, você vai perguntar para o João era um camelô. Aí o pastor falou assim, nem o diabo quer saber do passado dele, o diabo quer saber do futuro dele, o João tem sido brilhante. Às vezes a gente olha para trás, eu fui de uma casa, era uma casa tão engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Irmãos, se Deus, outro dia eu estava nos Estados Unidos, eu tinha um Camaro, aí tirei uma foto do retrovisor, né? Vou mostrar o Camaro, né? Glória. Aí eu falei assim, do retrovisor, eu falei, se Deus quisesse olhando para trás, Ele te fazia com o retrovisor. Para de olhar para trás. Às vezes você pode até olhar um pouquinho para ver onde errou, mas Deus tem uma estrada diante de você. Projete o futuro. Esquecendo-me das coisas, prossigo para o alvo. Se você tem um projeto, coloque isso diante de Deus hoje. Tá bom? Tem um foco, tem um alvo. Ninguém vai seguir quem está perdido. Ninguém vai seguir quem não tem foco. Quem não persiste não alcança nada. Quem não ouve a Deus faz tudo errado. E quem não persevera contra o tempo. Abraão, né? Perseverou contra a esperança, ele já estava amortecido como homem, mas ele creu e perseverou. Persevere contra o tempo. Seu maior adversário, além da tua carne, vai ser sempre o tempo. As humilhações, os fracassos, as falhas, tudo isso é Deus te trabalhando, Deus te burilando, Deus te limpando, para te levar aos projetos que Ele já tem colocado no teu coração. Amém?